Boa tarde, tudo bom? Aqui é a Cleonice, criadora desse canal, tá? E aqui você vai ver tanto manicure, pedicure, que eu sou manicure e pedicure aqui em Curitiba. Estou fazendo faculdade de podologia e faço crochê, né? Até vou mostrar aqui hoje algumas peças que eu já tenho pronto. Está disponível a pronta entrega no atacado, tanto para vender uma única peça, tá? Envio para todo o Brasil e eu vou explicar tudo direitinho aí para vocês, tá? Um perrengue que deu aí uns dias aí com uma revendedora, até, né? Que tava pegando as peças de mim aqui para revender e ela não vai mais pegar, tá bom? Vou explicar também por quê. Então, eu vou começar a mostrar as coisas que eu tenho pronta de início, né? E depois eu vou mostrar para vocês o envio de base que vai ser enviado daqui a pouco. Eu acredito que hoje ainda eu envio as bases para dona. Ela é de. Deixa eu só ver o nome dela direitinho aqui. Só um pouquinho. Ai, caiu o celular aqui. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, tá? Para mim não dizer o nome dela errado, né? Então deixou aqui, ó. O nome dela é Edilza, tá? Edilza. Ela mora em Ribeirão Preto, tá? Ela fez uma encomenda de bases aqui para mim, tá? E eu vou mostrar para vocês o que ela escolheu, né? Deixa eu dar uma conferida antes de eu não mandar errado, né? Realmente ela pediu umas outras bases ali, mas é facinho de achar também, né? Eu tava mandando jogo de banheiro e ela pediu jogo de passadeira, tá bom? Então depois eu vou mostrar para vocês quais foram os pedidos dela, tá bom? E vou conversar com vocês o que aconteceu e por que eu não vou mais repassar o crochê aqui para minha amiga aqui de Curitiba, tá bom? Até o momento estava dando tudo certo, mas a partir do momento que aconteceu um BOzinho ali, eu meio que também desanimei de passar para ela, porque eu sou crocheteira desde os 8 anos de idade, estou com 56 anos de idade e nunca deu problema com crochê comigo, tá? Nem de peça manchar, nem de peça desmanchar, e quanto menos com pessoas que pegavam para revender, tá bom? Então eu vou mostrar as peças que eu tenho por enquanto. E eu tô assando um bolo também, então talvez eu dê uma paradinha aqui no vídeo rapidinho para ver como é que tá o bolo, tá bom? Então vamos lá então. Vamos por etapas, né? Então eu vou mostrar para vocês as peças que eu tenho pronto, a pronta entrega. Se alguém se interessar, tá? Pode entrar em contato comigo, depois eu passo certinho as medidas, bem certinho. Hoje eu só vou mostrar o que eu tenho aqui para vocês terem uma ideia. E eu também faço base, né? Base com multicolor do Barroco, com square, flor catavento, flor rasteira, a flor que você quiser, tá? Aí você só pede para mim a cor, ó. Se eu não tiver a cor, eu compro, tá? Porque daí, como eu vou pedir entrada, eu vou comprar o material que tiver faltando para te agradar, né? Aqui o barroco tá em torno de 400 gramas, R$ 36, tá? E o verde mesclado gramados eu tenho bastante, então se for uma cor que eu não tenho aqui no momento, eu vou, compro e faço para você, tá bom? Isso daí não é um problema para mim, tá bom? Claro, a gente pede um diazinho até para mim comprar o material e fazer e mando, tá? Base é super rápido de fazer, tá? Eu sou muito rápida para fazer o crochê, então a base eu consigo fazer no instantinho e envio para vocês. Eu vou enviar através do super frete, tá? Hoje eu não vou mandar pelo super frete, porque é o seguinte, eu não tenho a embalagem preta, né, para mandar, e até eu ir na Lan House, até eu imprimir lá o negócio, lá eu tenho que comprar uma fita crepe daquelas largas para embalar, passar na embalagem, né? Então eu não tenho. Talvez dar uma mudada aí na cor, mas é que o meu celular tá gravando e eu tô fazendo o vídeo, tá bom? Eu vou dar um tempinho aí, né? Até o celular dar uma carregadinha e já volto mostrando para vocês aqui tanto os crochê que eu tenho pronto e os crochê, né? Então,
eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho uma passadeira, tá? Ó, uma passadeira rosa, tá? Então, aqui é o rosa flor, tá? Aqui é o flor. É que é a câmera aí desse celular aí, às vezes não aparece muito bem a cor, né? Então, é o flor. Aqui é um mesclado do barroco, que tem um tom de clarinho no meio. O cru, o rosa bebê, o rosa médio e o pink, tá? Então, aí quando for para revenda, eu não mando a minha etiqueta, porque daí você pode colocar a sua etiqueta, né, com a sua marca, e você pode vender, tá? As passadeiras, elas dão em torno de 1,20 m a 1,25 m, por aí, tá? Então, tem modelos aqui que ele ficou um pouquinho maior, né, a passadeira, mas é em média de 1,20 m a 1,25 m, né? É um tamanho padrão de pia, tá? Que tem a pia de 1,20 m, ele dá certinho ali no tamanho da pia, tá? Esse jogo aqui, ó, é o jogo de passadeira, tá? Ó, é com o Malbec, o Gramados, o Cru, o Rosa Chá, o Marrom Chocolate, é o Marrom Café, Marrom Chocolate é o marrom escuro, né? E aqui 2 carreiras né? E o bico eu fiz assim, ó. Eu fiz a carreira fechada com o marrom, aí eu vim com rosa chá e fiz o acabamento no marrom, né? Também é em torno de 1,20 m, tá? Que aqui não tem como eu abrir, mas olha, é 1,20 m, tá? Com 2 tapetinhos. Então, aqui, ó, a passadeira, tá? E os 2 tapetinhos, ó. Os 2 tapetinhos, tá? Ainda não arrematei, tá? A média dele é 70 centímetros, é a média de 65 a 70 centímetros por 45 a 50 centímetros, tá? Esse daqui eu não medi direitinho, mas se você se interessar e quiser me chamar para adquirir essas peças que estão à pronta entrega, eu já daqui a pouco eu vou passar o valor do atacado e o valor de você quiser comprar uma peça, tá bom? Porque às vezes você não é crocheteira, tá no meu canal e você quer comprar um jogo. Então, se você não é crocheteira, vendo para cliente também, uma peça eu vou passar o valor tanto do atacado quanto do preço que se fosse para cliente, tá bom? Ó, então tem 2 tapetinhos, né? 2 tapetinhos iguais e a passadeira, né? Ó, passadeira e 2 tapetinhos iguais, né? Também tudo com pérola, tá? Ó, tudo com pérola, né? Pérola arrematado, né? Se for no atacado, eu não mando com etiqueta. E se for para cliente, eu vou mandar a etiqueta com a minha marca, tá bom? E depois que eu terminar, então esses jogos de passadeira, no momento eu já vou mostrar o outro jogo que eu tô finalizando, tá? E daí já vou falar para vocês. Então eu tenho 2 jogos de cozinha, que tô terminando aqui um que é bico, que falta rapidinho para terminar. Esse daqui, né, que é o rosa chá com marrom. E tem uma passadeira avulsa, tá? Uma passadeira avulsa que eu não tenho mais o fio ali, que faltou, né, o fio. Então eu consegui fazer essa passadeira aqui com o fio que eu tinha aberto aqui. E daí eu não tenho o mesmo tom de cor para me finalizar o jogo. Mas se você quiser o jogo, né? Se quiser o jogo, pode me chamar, eu faço para você. Faço também no atacado. Só que eu já vou explicar para vocês como que vai funcionar o atacado, tá? Esses tapetinhos são tapetinhos avulso, tá? Esse aqui ainda deu para fazer o par, tá? Então, é o rosa flor, esse tom de verde mescladinho, o cru, o rosa bebê, o rosa médio e o vermelho. Aquela passadeira, ela é feita com pink, essa é feita com vermelho. Essa eu tenho parzinho, tá? Então, eu tenho parzinho. Esse deu a medida de 70 centímetros por 50 centímetros, porque esse aqui eu medi, tá bom, pessoal? Esse daqui ficou um pouquinho maior ali, daí, e a passadeira também, ali a passadeira deu quase 1,25 m. Só tem uma diferença, que a passadeira é com bico pink,
rosa pink, e os 2 tapetinhos aqui são com vermelho, tá? E tenho daí esse daqui, ó, esse é tapete avulso, tá? Esse é um tapete avulso, né, que eu usei as sobrinhas, né? Ah, eu fiz essa combinação de cor aqui bem legal, tá? Então ficou vermelho, esse aqui é o, acho que é o cabaré, tá? O gramado, o cru, o rosa médio, o lilás lavanda ou lilás, né? O lilás claro, o craft e o lilás, e eu fiz esse biquinho aqui, ó, bem delicado, tá? Então eu passei o beterraba e fiz o acabamento assim. Ele ficou bem colorido, né? Mas esse aqui é o avulso. Esse daqui, pessoal, deu para fazer um parzinho também, ó. Esse daqui também, ó. Eu usei aqui o abacaxi, o gramado, né? O cru, o amarelo bebê, o mostarda, o amarelo, né? O amarelo canário, ou, né? E eu fiz esse biquinho também. Esse eu tenho o parzinho, tá bom? Esse deu para fazer o par, tá? Ó, deu para fazer o par desse daqui. É a mesma composição de cor, a mesma medida e o mesmo tamanho, tá bom? Os 2 saíram do mesmo tamanho. Então, eu tenho 2 pares de tapete, né? E daí vou mostrar os avulsos, tá bom? Então, eu tenho bastantinho aqui, tá? Com cores bonitas, tal. Aproveitei bem o material, né? Ó, esse daqui é avulso, tá? Então, esse daqui é o tom de barroco marrom com bege, que deu no seu nome, né? O gramado, esse daqui é o tom de areia, né? Areia, ou caqui médio, não sei se é o caqui médio caqui claro ou escuro da Euro Roma, ou areia, tá? Também, aí o amarelo bebê, ó. Aí o amarelo bebê, o rosa, o amarelo canário, o amarelo canário. Só tinha um pouquinho de verde neon mesclado, né, verde neon. Coloquei aqui para dar um destaque. Aí o mostarda, o amarelo médio, e eu fiz o bico normal, tá? Ó, o bico normalzinho. Também 70 por 50, tá bom? Esse daqui, ó, esse daqui é o tom terroso, né? O tom terroso marrom. Então, é o mesclado marrom com bege, o gramado, o cru, esse daqui é um telha claro, né? O caqui não, isso aqui é tipo um café com leite. Esse daqui eu não sei o nome, tá, pessoal? Mas ele é bem bonito. E daí eu fiz esse bico aqui, ó. Finalizei com marrom, tá bom? Esse aqui é um tom de terroso, né? Esse daqui, pessoal, falta pôr a pérola nos square, tá? Esse daqui eu usei o cabaré, tá? O cabaré, o verde gramado, o cru e o pink, e finalizei com o vermelho, porque o meu pink acabou, tá bom? Acabou meu pink. Agora tem que comprar mais fio pink. Esse daqui, pessoal, ficou muito lindo, olha. Esse daqui, eu usei esse aqui. Eu não sei o nome do lado do barroco, né? Esse tom aqui, tá? O gramado, o cru, o amarelo canário, um tom de terracota, né? Aí vem com laranja, né? O laranja, cenoura, o mostarda, e finalizei com esse bico aqui, ó, tá? Esse daqui é o modelo Vanessa repaginado, tá bom? São modelos diferentes, né? Quase todos diferentes, mas as medidas é em torno de 70 por 50 os pequenos, e a passadeira
de 1,20 m a 1,30 m, tá bom? Não, de 1,20 m a 1,25 m. Eu acho que de 1,30 m não passou nenhum, tá? Daí esse daqui, ó, esse daqui também é tapete avulso, tá? Então eu tenho 10 tapetes avulso, só que nesses 10 tapetes avulso eu tenho 2 pares, né? Então eu tenho no total 10 tapetes, só que 2 pares e 6 avulsos, né? Então esse daqui é o Malbec, o Cabaré, né? Um tom de bege, né? O salmão, o vermelho e terminei com o vinho, tá bom? Esse aqui é um tapete bem bonito, olha, que lindo que ele ficou. Falta arrematar e falta pôr as pérolas. E daí, pessoal, com as sobras das sobras, né? Eu fiz um tapete que eu vi no canal da Aranha Crocheteira, tá? Aí vocês vão lá no canal da Aranha Crocheteira e coloca modelo Valdevina, tá bom? É um tapete que ela faz, dá para fazer tanto numa cor só, colocar aplicações, né? Fazer jogo de banheiro, jogo de cozinha, com tom você pode pôr aplicação de flor, o que você quiser. E num desses vídeos dela, ela fez esse modelo Valdevina utilizando o resto do resto, né? O resto, as sobras de barbante, né? Ai, meu Deus, não, a gente não pode falar resto, né? As sobrinhas de barbante. As sobrinhas de amor, né? Então, eu fiz o modelo Valdevina, tá? Ele tá um pouco amassado porque tá dobrado, tá? Então, olha só. Só que esse tapete aqui, o ideal, né? Você assistiu o vídeo aula dela lá, né? Começa com 39 correntinhas e faz 7 pontos para virar, né? E depois eu fiz assim, tá, pessoal? Eu fiz 7 pontos para fazer a curva. E depois da segunda carreira eu fiz 2 pontos em cada dos 7 ali, fica 14. Depois você faz aqueles aumentos, faz um ponto alto e no terceiro faz, no segundo ponto você faz 2 pontos altos. E assim você vai aumentando para não emborgar, né? Para não virar, para não fechar aqui, né? Então eu fiz, pessoal, com 7 ponto alto, porque eu tenho muita dificuldade em fazer a curvinha ali que fique reto, né? Para esse tapete reto na minha tensão de ponto e com a agulha que eu utilizo, eu tenho que fazer 7 pontos no final, né? E trabalhar em cima daqueles 7 pontos normais, tá? E a última carreira, aí são as sobras, né? Tudo que foi sobrando eu fui colocando aqui. Esse aqui tem esse azul turquesa aqui é o que mais tem. Deveria ter deixado para fazer uma carreira de outro tapete, mas no dia ali eu resolvi fazer assim e ficou assim. E no final, né, aí você olha que tom que tá mais pro escuro, coloca o bico preto, tá? Então a última carreira dos pontos fechados, você faz o ponto alto e depois você faz o biquinho que você quiser. Esse tapete, ele se adapta a qualquer bico, tá bom? Eu fiz todos nesse bico aqui, porque eu já tô acostumada, já tenho, assim, a contagem, tudo, já sei tudo certinho. Então, eu termino a carreira de ponto alto, faço as argolinhas e conto, dá certo, então prossigo, né? Porque o bico mais fácil que eu achei para mim adaptar nas minhas peças aqui são esse aqui, tá? Porque daí se tiver que aumentar um ponto alto ou diminuir um ponto alto, aí é super fácil, né? Pessoal, eu vou dar uma olhadinha no meu bolo e já volto, tá? Eu vou desligar aqui, senão vai queimar meu bolo lá e eu já volto, tá bom? Daí a gente vai ter bastante conversa ainda nesse vídeo. Vou explicar para vocês o que aconteceu com a minha revendedora, tá? Porque eu fiquei chateada mesmo, tá? Então daqui a pouco eu já volto. E se ela assistir esse vídeo, eu vou falar no vídeo o que realmente aconteceu e ela vai entender o porquê que eu fiz isso, né? Porque eu tive que tomar uma decisão, né, pessoal? E essa decisão foi tomada dessa forma pelo jeito que estava o encaminhar da situação aqui, tá? Só um pouquinho. Voltei, falta um pouquinho ainda para assar, né? Então vamos continuar aqui a mostrar os tapetes que eu tenho a pronta entrega, tá? Esses coloridos aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uns para brinde, né? Que eu vou mandar para brinde para cliente, quando a cliente encomendar uma quantidade legal aí por atacado, eu vou mandar de brinde, daí ela pode
vender, ou ela pode usar, né? Que eu uso esses tapetinhos aqui, pessoal. Eu uso esses tapetinhos aqui no banheiro, tá? E coloco debaixo do pé da cliente aqui, para quando eu tô fazendo o pé da cliente, para a cliente não ficar no chão, ó. Olha, esse daqui também. A gente vê mais ou menos a tonalidade do tapete. Aí você pode usar colorido aqui o bico, né? Para combinar com o tapete. Vocês vão ver que vai ter outras cores ali também, não só no preto, tá? Vai ter outras cores, ó, que nem esse daqui, ó. Esse daqui, pessoal, olha aqui, ó, né? Eu achei assim um tom legal. Esse aqui é aquele melancia ou goiaba, tá? Eu finalizei com essa cor de bico, tá? Ficou super legal. Ele é bem coloridão, ó, e o bico o bico goiaba ou melancia, tá? Eu vou fazer jogo de melancia também, jogo de cozinha. Cozinha e avulso, que vende bem pra caramba. O tapete de melancia é o que mais vende, tá? Olha, esse daqui, deixa eu desamassar aqui, ó. Ó, esse daqui, deixa eu pegar o outro lado, que acho que tá menos amassadinho. Ó, esse daqui eu finalizei com o bico vermelho, tá bom? É o modelo Valdevina. Claro, ele fica bem retinho no chão, tá? Aqui ele tá, porque ele tá dobrado, né? Ele tava dobrado. E eu coloquei aqui, né? Olha esse daqui que lindo que ficou. Esse aqui, ó, pessoal, esse daqui eu brinquei, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu usei fio Anne com brilho, usei fio fino. Olha que legal, ó. Deu para usar todinho o material que eu tinha aqui, ó, parado, né? Esses rolinhos, e eu acabei fazendo esse daqui. Então, esse daqui eu finalizei com o bico cru, tá? Era um bico, um cru escuro que tava ali, eu finalizei ele. Como ele é tapetinho para brinde ou para vender um pouquinho mais em conta, eu deixei, tá? Esses tapetes aqui, pessoal, esses aqui é bom para vocês aproveitarem muito o material de vocês. Olha esse daqui, ó, também com bico preto, mas olha que lindo, né, a composição. Ele fica lindo no chão, pessoal, lindo, lindo, lindo. Então, esse aqui também é com bico preto. Esse daqui, ó, pessoal, olha que lindo esse aqui, ó, tá? Ó, esse daqui eu achei que ia ficar legal, esse tom de... Esse daqui, pessoal, é um telha bem clarinho, sabe? Então, como é uma cor assim tão apagadinha, eu usei desses tapetinhos ó, tapetinho de sobras, né? O tapetinho Valdevina, ó. Ó, tá vendo? Ele fica retinho no chão, é porque aqui eles estão dobradinhos, tá? Olha esse daqui novamente com bico preto, ó, tá? Esse aqui ficou umas cores assim que tinha mais, né? Assim, umas carreiras a mais, que até dava para utilizar nos tapetes normais. Mas como eu tava fazendo para minha revendedora, e eu tava com bastante restinho de material, peças inacabadas, eu tava desmanchando e fazendo isso aqui para vender, tá? Passar para ela para revender, né? Preço bem legal, tal, né? E no fim não deu muito certo. Olha, esse daqui, tá? Também utilizei aqui, ó, no meio aqui, ó, um mesclado, tá? Ó, amarelo com verde, né? Anne, pessoal, aqui eu misturei dois pés, como é que é? Duas pontinhas do Anne e fiz, tá? Ó, esse aqui tá com marrom chocolate, tá? Um marrom meio apagadinho. Então, eu usei esses daqui pra usar para fazer no tapetinho Valdevina, tá bom? Então, assim, eu tô usando os que estão mais apagadinho, né? Porque tem fio aqui apagadinho, né? Então, eu tô fazendo nesses tapetinhos aqui, tá bom? Deixa eu ver se a minha cliente mandou mensagem para mim, porque eu quero ainda encaminhar para ela ainda hoje, sabe? Eu tô só esperando ela responder, porque daí eu vou explicar para vocês como que ficou, tá? Ó, esse daqui, tá? Ó, esse daqui, esse aqui eu usei mais tom rosa, clarinho. Aí eu usei também o goiaba, ó, o bico goiaba, tá? E tenho aqui, no meio dessa produção toda, dois jogos, um jogo de banheiro e um jogo de cozinha, que já faz tempo que as clientes encomendaram e eu não consegui fazer. E eu fiz esse mês de julho, tá?
e eu vou mostrar no vídeo. Agora eu vou lá ver o bolo e abrir essa janela que tá abafado aqui, só um pouquinho, que eu acho que vai chover aqui em Curitiba. Ainda não assou meu bolo, daqui a pouco eu vou mostrar o bolo pra vocês, que ficou bem fofinho, e eu gosto de comer bolo quente, com um café e com uma margarininha. Daí eu vou dar um intervalinho aqui no vídeo e vou comer e depois eu volto, tá bom? Que eu ainda quero comer o bolo, e eu tô só esperando ela me responder pra mim ir levar o crochêzinho dela lá no correio, tá? Eu só tô aguardando aqui. Mas eu separei errado, mas eu já vou falar no vídeo pra ela também, que eu vou separar certinho lá, porque ela pediu o jogo de cozinha e eu separei o jogo de banheiro, mas não tem problema, tá lá pronto, é só separar. Eu separei errado só. É só trocar a base lá do tampo do vaso pela passadeira, então tá fácil, sabe? E daí eu vou terminar de arrematar e já vou mandar pra ela, só um pouquinho. Então, o tapete que eu tenho aqui, que era uma encomenda, é o jogo de banheiro, tá? O modelo espiral com square, e é esse bico aqui, tá? Então, tem a tampa do vaso, né? A tampa do vaso com pérola, tudo arrematadinho. Esse já tá arrematado porque é da encomenda. Aí eu só vou pôr a minha etiqueta aqui e mandar para cliente. Pessoal, sem brincadeira nenhuma, esse jogo de banheiro aqui, a cliente, na verdade, ela já tinha pago, porque eu tinha feito kit de 5 peças por R$100, incluindo até a tampa do vaso. Então, faz tempinho que ela pagou e tá aqui. Então, eu vou entregar. Então, os 2 tapetinhos, né, da mesma medida, do mesmo tamanho, né, e a tampa do vaso, tá? Então, eu tenho que entregar a pérola que enroscou aqui, ó. E tudo com pérola número 8 aqui, ó. Onde vai amarrar a pérola 8 e aqui a pérola 6, tá? Então, aqui eu usei o Pacífico, o gramado, o cru, aí o rosa bebê, o rosa royal e o azul royal e o biquinho finalizei assim, tá? Eu gosto de trabalhar esses bicos, tá, pessoal? Porque daí eu já sei a contagem e tudo. Esse daqui, pessoal, é o da Janine Freitas, rosa, tá? Ó, rosa pitaia da Euroroma, um bege, não sei, assim, pessoal, não sei o nome, então eu falo bege, o cru e finalizei com o bico da Janine Freitas mesmo, tá? Então, esse daqui é o bico é o tapete, é o jogo de passadeira, tá? Com as mesmas medidas do vídeo, tudo certinho, tá? E os 2 tapetinhos de geladeira e de fogão, né? Onde a cliente quiser colocar. A gente coloca assim, geladeira e fogão, porque geralmente é para cozinha, né? Então, ela tá gravando um áudio aqui, então eu já vou ver o que ela vai falar ali. E já vou ver se hoje mesmo eu ainda levo pro correio pra ela, tá? Ó, então são os 2 tapetinhos e a passadeira, tá? A minha cliente Edilza, só um pouquinho que eu vou ver o que ela mandou de áudio. Só um pouquinho eu já respondo pra vocês o que ela mandou aqui pra mim, que eu tenho certeza que ela vai amar, e eu vou mandar o vídeo pra ela também, comprovando que as peças delas estão prontas. Então, voltei, tá? Então, a Edilza, né, lá de Ribeirão Preto, ela quer que o envio seja mais rápido. Então, eu vou ter que mandar pelo Sedex, né? O Sedex vai lá em torno de, até antes de 24 horas, ela já receba, tá? Porque, se eu não me engano, o correio no Sedex, eles entregam até de noite, né? Então, se eu mandar amanhã de noite ela já vai receber, porque é muito rápido o Sedex, né? Porque como o envio já é mais caro, então ela vai receber, eu acho que amanhã mesmo, se eu levar amanhã cedinho no correio, que eu vou levar cedo, né? Eu vou levar 8, 9 horas, não sei que horas que abre o correio, e já vou postar de manhã, provavelmente de tarde ela já receba, ou até de noite, só que daí ela vai pelo Sedex, né? E só que eu vou falar, né, na verdade, ela tinha pedido 6 bases de jogo de cozinha. Só que as medidas das minhas passadeiras é em torno de 1,20 m a 1,25 m. Então, as bases que ela escolheu, que era da jogo de cozinha, vai ser essa medida. Porque o que ela pediu para mim
ela gosta das passadeiras de 1,5 m. Então, como eu separei as bases erradas aqui, eu vou mostrar, né, no vídeo, eu separei base de jogo de banheiro. Então, se ela quiser o jogo de banheiro, que é a medida padrão, né, o tapetinho de 70 por 50 e a tampa do vaso de 53, 54, de 53 a 55 por quase 47, que é a medida certinha da tampa de vaso. Até o meu banheiro aqui, que é tampa de vaso quadrada, ela fica certinho. Então, se ela quiser trocar as bases do jogo de cozinha, que não vai dar a medida da passadeira de 1,5 m, que as minhas medidas de passadeira são padrão, de 1,20 m a 1,25 m, varia ali por causa do modelo, ou se eu uso barbante 8 no meio ali e tal, ele dá uma diferenciazinha de medida. Mas se ela quiser esses jogos de banheiro, essas bases que eu separei, ela não vai precisar pagar a diferença do frete, né? Porque eu acredito que a diferença de cálculo ali da passadeira, né? Da passadeira dá mais ou menos ali o tamanho, o valor do frete, que seria o Sedex, né? Ela vai receber amanhã já. E ela já pode começar a fazer o jogo de banheiro e vender, né? Então, pessoal, eu separei errado aqui, né? Então, eu separei as bases de jogo de banheiro, tá? Ó, eu fiz assim, ó, pro tapetinho de 70 por 50, né? São duas bases de tapetinho, não faço pé de vaso e a tampa do vaso. Se ela quiser, para encaixar lá fazer de encaixe no vaso, ela vai ter que pedir para me fazer diferente, né? Porque eu faço 2 tapetinhos ovais mais a tampa do vaso, tá? Então, ela pediu essa cor, só que ela pediu em jogo de cozinha. Se ela ainda quiser, mesmo a passadeira minha dando 1,5 m, eu vou trocar uma base a tampa do vaso, né? Eu vou trocar a tampa do vaso pela passadeira. Só que tem um porém, é 1,20 m a 1,30 m, dependendo da numeração do barbante que ela vai utilizar, né? Do ponto dela e também o modelo de tapete que ela vai fazer, tá? Não vai dar 1,5 m, nem com a base pronta aqui que eu tenho aqui, que são a medida para 1,20 m a 1,25 m, 1,5 m, não vai chegar no 1,5 m, tá? Então, eu vou explicar esse vídeo que eu vou mandar para ela. Ela vai assistir bem certinho esse vídeo e vai me falar. Que hoje de tarde ela vai me passar o restante do valor que faltou, né? Que eu fiz, ela deu uma entrada, né? Eu fiz ali o outro jogo que ela pediu, né? Que é um jogo de cozinha com 1,5 m, que eu vou mandar para ela, tá? E ela separou também esse tom de vermelho, né? Esse daqui é uma tonalidade de mostarda, né? Amarelo bebê, né? Esse é para jogo de banheiro, tá, dona Edilza? Depois a senhora vai assistir o vídeo e vai entender, tá? Esse daqui é com o cabaré, tá? Ó, o cabaré. E também é para jogo de banheiro, né? Eu não cortei, mas tá todo coladinho, é só cortar, tá? Então, são 2 tapetinhos oval de 70 por 50 e a tampa do vaso, né? Que daí ela vai fazer o modelo que ela gosta lá, tal, né? Aí esse daqui, pessoal, é uma cor diferente, né? Do barroco, que fazia tempo que eu tinha ele aqui. Ele tem tom de pêssego, um pêssego claro, o terracota, né? E esse verdinho aqui, é um verdinho que eu tinha, né? Também 2 tapetinhos oval e para tampa do vaso, tá bom? Esse é pro jogo de cozinha, mas eu tenho a base de jogo de cozinha e o jogo de banheiro. Só falta, daí só troco a base do tampa do vaso pela passadeira. Isso se ela quiser. Ou se ela quiser ficar com esse jogo, com os jogos de banheiro, aí ela não paga diferença nenhuma no frete. Porque a passadeira, né, geralmente é um pouquinho mais, né? E eu calculo aqui depois eu já vou falar pra vocês como que eu faço o cálculo, né, aqui dessa base, né, como que eu cobro, né?
E esse daqui é para tampa do vaso, tá bom? Então, a tampa do vaso e os 2 tapetinhos ovais. Mas se ela quiser, né, quiser permanecer com o jogo de cozinha, eu só vou trocar a tampa do vaso pela passadeira e calcular a diferença do Sedex, né? Porque daí eu vou calcular a diferença do Sedex, porque o Sedex é mais caro, né? Ou ela leva jogo de banheiro e não paga nada, daí tá tudo certo. Daí a diferença da passadeira é o valor do Sedex, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é com Malbec, né? 2 tapetinhos e mais a tampa do vaso. Caso ela não queira, eu vou fazer jogos para vender, tá bom? Ou quem tiver interessado nas bases, pode me chamar que eu já vou explicar para vocês como que vai funcionar. Ó, esse daqui é com... Eu só mudei aqui o mesclado, ó. Aqui, ó, a única diferença que tem aqui, ó, é o mesclado, tá? Esse mesclado aqui é um pouquinho diferente desse, aqui é mais clarinho, tá? Mas também ficou legal, tá? Aí aqui vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, pessoal, porque essas bases aqui o detalhe do meio é mero detalhe, né? Aí a cor, aí vocês podem combinar o que vocês quiserem. E daí, ela pediu para mim fazer um jogo de cozinha com 1,5 m, tá? Como eu já tinha fechado o valor, tudo com ela, que eu faço com 9 square, né? Aí eu acrescentei mais 2 square, nem cobrei também, né? Porque é a primeira vez que ela tá fazendo pedido comigo, tá? Então, já que agora a gente já fechou, então eu vou deixar do jeito que tá. Aí só se ela falasse, não, eu quero jogo de passadeira, mesmo que dê 1,20 m a 1,25 m, 26, aí ela, né, muda lá o tamanho da passadeira dela, beleza, daí eu vou trocar aqui as tampas as bases da tampa de vaso pelas passadeiras, tá? Tá ali, tá só trocar, tá? Tá tudo pronto, é só trocar. Aí ela pediu esse daqui, ó. Esse sim vai dar 1,5 m, tá? Esse daqui tem 11 square, tá? As minhas passadeiras normalmente vai 9 square. Então ela dá mesmo a medida de 1,20 m a 1,5 m. Como ela quer uma passadeira que atinja 1,5 m, eu coloquei 11 square, tá? 11 square aqui. Aí ela vai continuar o tapete lá com as outras cores que ela quer. Aí ela vai chegar no 1,5 m tranquilo. Porque como o meu tapete chega em torno de 1,25 m, cada square aqui, ele tem 10 centímetros quase de comprimento, tá? Então, como eu acrescentei dois squares, então ele tem 20 centímetros a mais do que o tamanho normal do meu, né? Então, ó, aqui eu fiz 3 carreiras no cappuccino, tá? Na cor cappuccino. Eu não tinha cor cappuccino porque eu não compro barbante com nome. Então, é parecido com o cappuccino, né? Que é esse aqui mais escurinho, né? Então, eu olhei lá, a cor cappuccino é essa cor aqui, ó, né? Então, aí eu fiz pra ela, tá? Aí ela pode usar aqui o barbante número 8, né? Mesmo que seja o número 6 aqui, ela pode usar o número 8 no meio ali, ele dá uma aumentada melhor ainda, né? Então aí ela vai ver o modelo que ela vai continuar, o modelo que ela vai prosseguir aqui, ela consegue pegar ali, ela pode fazer umas carreiras a mais, né, para chegar no 1,5 m, aí a largura com certeza vai dar mais, né, porque aqui, se ela continuar aqui no modelo tradicional aqui, que é esse daqui do pizza, né, se ela pegar lá mesmo Vanessa repaginado, o Mari, ou qualquer outro modelo que tenha esse detalhe aqui, e ela querer fazer 10 carreiras fechadas aqui, e a última, 10 carreiras do motivo, e mais uma carreira fechada e fazer o bico que ela achar que vai adaptar lá no modelinho dela, ela vai conseguir 1,5 m tranquilo, tá? Ela pode colocar o barbante número 8, né? Eu não sei a tensão do ponto dela, né? E os 2 tapetinhos aqui, ó. E as 2 bases dos 2 tapetinhos, tá? Agora eu vou explicar para vocês como que eu cobro as bases, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui tanto da catavento, né?
E se fosse desse daqui, ó, tá bom? Vou dar um exemplo aí pra vocês, tá? Ó. Eu vou começar pela flor catavento. Ó, pessoal, se vocês quiserem a flor catavento, mesmo emendada ou só passado verde, porque se você falar assim pra mim assim, ó, eu quero só a flor passado com verde, porque eu quero pôr o cru no meio, eu quero emendar com outra cor, quero fazer um trilho de mesa com os square, beleza. E mesmo ele emendado, ó, que nem no caso aqui, ó, tem 9 flores catavento, tá? Que ela é um pouquinho maior do que o square, tá? Aqui você consegue uma medida bem boa, tá? Vai todo arrematado, claro que aqui não tá arrematado, tá, pessoal? Mas vai todo arrematado, tudo com pérola e emendado se você quiser, ou somente passado verde, tá? Então, cada square, tá? Cada square aqui, ó, com a flor catavento passado no verde, tanto emendado quanto somente passado verde, ele é R$3, tá? Cada catavento com verde, com pérola e arrematado, tá bom? Então, seria R$3 esse motivo aqui. Ou ele emendado, tanto faz, tá? Emendado ou quanto com solto, tá? Só ele passado verdinho. Então, flor catavento é R$3. A cor que você quiser, aí só você tem que entrar em contato comigo para falar a cor que você quer aqui do mesclado. Se eu não tiver, eu vou comprar exclusivamente para fazer para você, tá bom? Então, você pode pedir quantas flores você quiser, tá? Se você que falar assim, ó, compra um rolo de barroco 400 gramas, faz o que der. Eu vou fazer tudo o que der, vou falar para você, ó, deu tantas flores catavento, tantos square. Se você quiser que eu faça o rolo inteiro com verdinho e com pérola, é só me avisar que eu faço o rolo fechado para você. Ou eu faço a quantidade para você fazer uma passadeira, os tapetinhos avulsos, jogo de banheiro. É só você falar da forma que você quer a sua base. Pode ser só a base assim, e já vou explicar quanto que vai ser por carreira passada em volta, tá? E eu também posso fazer para vocês, pessoal, a base do trilho folha. Eu mando ele já com as flores, e passadas as primeiras carreiras do cru ou do branco ou qualquer outra cor que você deseje, aí você só vai emendar ali o meio ali, né? E prosseguir o trilho. Então, você vai pegar o serviço basicamente pela metade e só finalizar aí, ó, vender, né? Então, pessoal, então vocês entenderam? A flor catavento com verde, tanto emendado quanto só ele aqui com passado verde, para você fazer qualquer outro modelo que você desejar, trilho ou qualquer outra coisa, é R$3 com a pérola arrematada e com verdinho, tanto emendado quanto ele solto, tá bom? Para você fazer outros modelos que você desejar, tá? E a flor e o square, ó, square, flor rasteira e a base florzinha, todos eles, a florzinha a gente vai fazer como se fosse, né, aqui, fosse para um tapete, né, que nem um tapete com 3 square, né, então, aí cada florzinha, cada square ou flor rasteira com pérola e passado verde, é R$2, R$2,50 cada coisinha assim, tá? Então, o catavento é 3 e o square é 3. Também, passado verde pode ser emendado, quanto é solto ele com o square e o verdinho, para você fazer outro modelo, trilho, qualquer coisa. Também, se você quiser que eu pegue um rolo do barroco, né? Que dá em média não sei de quantos square, aí você fala assim, ó, eu quero o rolo fechado de uma cor com verde e eu mando para você. Tanto emendado para jogo de banheiro, jogo de cozinha. Aí se você falar, faz o que der, né? Dá quantos jogo de cozinha? Dá quantos, né? Para medida. Aí se você quiser
para 1,5 m, você tem que falar, olha, eu quero para 1,5 m para me aumentar a square aqui na emenda, tá? Aí você, do jeito que você pediu, eu vou fazer, tá bom? E a florzinha também, seria como se fosse aqui, ó, de cada, porque como aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 florzinha e passado verde, eu vou fazer o cálculo como se fosse isso aqui, ó, tá? Eu vou me basear por esse cálculo aqui, que como ele vai ter que ir emendado, né? Então eu vou fazer o cálculo como se fosse aqui, ó. Então aqui não tem 3 square, então aqui seria 7,50. Esse daqui, como é mais simples, dá até pra gente dar uma porque aqui não tem pérola, não tem nada, né? Então eu posso até fazer por R$ 5 o tapetinho, né? Daí eu vejo aí direitinho aí com vocês aí. A gente pode fazer bolar bastante coisinha, tá? Aí se você quer que eu faça lá o rolo fechado, faz um jogo de catavento para cozinha, de banheiro. Daí pode com a mesma cor fazer jogo de cozinha com square, com flor rasteira e o que sobrar fazer base para tapetes avulso de florzinha, eu faço, tá bom? Então vai da maneira que você quiser, né? Daí a gente vê o cálculo direitinho e passa o valor certinho para você. E se você quiser que eu passe uma carreira de qualquer outra cor, tá? Eu mostro as cores que eu tenho aí, você fala assim, eu quero daquela cor ali. Cada volta, tá? Cada volta no tapetinho com fio cru, eu vou cobrar qualquer outra cor, tá, pessoal? Eu vou cobrar R$ 1 por volta. Então seria aqui, ó, 7,50, né? E R$ 1 por volta. Então seria 7,50, 8,50, 9,50, 10,50 essa base pronta aqui, tá? Para tapete de 50 por 70, ou vai depender tudo do que você vai continuar aqui, né? Então eu faço a medida padrão, que é o meu, né? 70 por 50. Mas daqui para diante, pessoal, vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem, pôr o número 8, que vai dar tudo certo, tá? Se adapta aos pontos, tá? Os pontos se adaptam. Então, vocês entenderam? Então, se fosse aqui pro tapetinho, né? 7,50 com R$ 1 para cada volta, dá 10,50, tá? A passadeira, eu faço o cálculo assim, né? Como eu ponho aqui 9 square e fica maior, então eu considero a volta, né? A volta da base um pouquinho mais, né? Lógico, né? Que não é o tapetinho. Como eu uso 3 square, né? E ali na passadeira eu uso 9, eu tô considerando como se fosse R$ 3 cada volta, né? R$ 3 cada volta. Então seria os 9 square e mais R$ 3 cada volta. Só que é a volta completa, né? do que vocês pediram, né? Eu não fiz o cálculo aqui, mas vamos pôr lá. Então 7,50 com 7,50 dá 15. 15 com mais 7,50 dá 22,50 essa base aqui, né? Eu não sei, pessoal, mas vocês calculam aí, tá? Então, vocês calculem, suponhamos aí, né? Aqui a base, os squarezinhos, né? E uma volta, eu considerei como se fosse 3 tapetinhos, tá? Posso até dar um desconto, viu, pessoal? Posso dar até um desconto aqui na volta, aqui para vocês, para não ficar uma base, né? A base muito cara, porque depois vocês vão continuar. E dependendo do lugar onde vocês vendem, talvez vocês não consigam pegar o valor que realmente, mesmo vocês pagando a base, vocês não vão conseguir ter lucro, tá? A gente conversa, tá? Aí sobre o frete, eu vou explicar para vocês, o frete funciona assim. A partir do momento que você encomendar as tuas bases, tá?
você vai me pagar 50% do valor do início, né? Que se eu não tiver aqui a cor que você queira, eu vou ali no armarinho, compro para fazer para você, tá bom? Pode também escolher o verde mesclado de outro tom também. Aí você fala, olha, eu quero gramado, eu quero folha, eu quero folha de louro, tá bom? É você que vai escolher. Só que daí eu peço adiantado a entrada para me comprar um material que eu não tenho aqui, tá? E mesmo que eu tenha, é 50% de entrada para me iniciar. E o restante, depois eu calculo o frete, eu vou calcular no Super Frete, Correio, e no Sedex, e no PAC, e no super Frete, né? Então eu vou mandar várias opções de frete para você escolher o frete que melhor te atende, tá bom? Se você quer mais rápido, é pelo Sedex. Se você pode esperar, beleza. Então você vai ver o frete mais em conta e você vai pagar, tá bom? Você vai adquirir da forma que você quiser, tá? Então, eram essas informações que eu queria dar em relação às pronta entrega. Quem quiser, no atacado, a partir de 5 peças, tá? Se for 2 jogos de banheiro, 1 jogo de banheiro, 1 jogo de cozinha, 3 tapetes avulsos, já entra como atacado, tá? E se você quiser 2 jogos de cozinha, 3 jogos de cozinha, 5 jogos de banheiro, vocês entrem em contato comigo, tá? Eu não vou fazer lista de espera, porque eu não sou crocheteira de fazer em grande quantidade, mas se eu tiver pronto, tiver começado aqui, que nesse tapete aqui estão a pronta entrega, se vocês quiserem eu envio, tá bom? Como já tá pronto, é só enviar, tá? Eu calculo o frete, tudo direitinho. Aí se for só um jogo de banheiro também, eu envio no valor do normal, né? Que o meu valor no atacado o atacado a partir de 5 jogos de banheiro, ou 3 jogos de banheiro, a partir de 3 jogos de banheiro, tá? É R$75 cada jogo, tá? Completinho, com pérola, com tudo, né? Para você revender, tá? Ou, se você quiser um jogo de banheiro, é 110 mais o frete. Tudo tem o frete, né? Jogo de cozinha, a partir de 2 jogos de cozinha, tá? Que seria já no atacado, é R$100 cada jogo, tá? Se tiver aqui já pronto, eu envio, né? E o Janine Freitas, qualquer modelo que eu mostrar aqui no vídeo que esteja pronto, se vocês quiserem, a partir de 2 jogos, é R$100. E se vocês quiserem apenas um jogo de cozinha, é 150 e mais o frete, tá bom? Trilho, depois, se a pessoa se interessar, é só entrar em contato comigo que eu passo a cotação dos valores separado, tá? Podem entrar em contato comigo. O que eu tiver pronto, eu já envio. E o que não tiver pronto, eu faço. Eu só não vou me comprometer em fazer lista de espera, porque eu não tenho muito tempo para fazer. Que eu faço faculdade, mas eu dou um jeitinho aqui e produzo, tá bom? Nem que eu fique até de noite, levanto mais cedo, eu dou um jeito e consigo fazer, entendeu? Agora eu vou falar sobre a revendedora aqui de Curitiba, tá? Eu até vou mandar esse vídeo para ela, para que ela ouça e que ela entenda o que aconteceu e por que eu mudei, por que eu parei de passar para ela, tá? Tá, eu tinha feito esses jogos, esses tapetes coloridos, né? E esses tapetes avulsos. E tô terminando uns jogos de cozinha aqui. E tinha aquele jogo de cozinha marrom com rosa chá. E tinha aquela passadeira avulsa do bico pink, tá? E tava conversando com a Edilza, que é de Ribeirão Preto. E com mais uma que é lá de João Pessoa, tá bom? Eu vou buscar o bolo lá e nós vamos conversando e eu vou comendo o bolo, porque eu tô com fome. Voltei, né? Eu já comi um pedacinho de bolo porque eu tava com muita fome, tá? Pra eu não comer aqui no vídeo, eu preferi, tá? Comer rapidinho aqui. Então, voltando lá, né? Ela é uma amiga minha, né? De muito tempo, tá? Eu conheço ela, tudo. Ela é certinha, paga direitinho. Da parte de pagamento, ela tava pagando direito, tá? Mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu fazia feiras, né?
que eu falei para vocês que fazia feira, então eu tinha bastante peça aqui parada, né? E essas peças estavam paradas e ficava para lá e ficava para cá e não sei o que, né? Eu ofereci para ela, né, que ela faz bazar, né? Eu falei assim, você não quer pegar as peças para você vender, né? A minha ideia, pessoal, era passar pelo valor que eu estava vendendo e dar comissão para ela. Só que ela queria comprar para revender, tá bom? Até aí tudo bem. Vendi para ela. Aí no começo eu tinha passado para ela o jogo de cozinha 110, né? 110 reais. O jogo de banheiro por, acho que era 80 reais, se eu não me engano. Aí ela pediu para mim diminuir o valor, eu diminuí. Daí ficou 60 reais o jogo de banheiro, né? E 100 reais o jogo de cozinha, tá? Que seria no atacado. E passei esse valor para ela, tá? E como ela queria comprar, né? Então tá, vendi tudo para ela. Eu tinha suplá, tinha eu tinha um monte de coisas prontas, né? Tinha, acho que basicamente 2 sacolas cheias e uma caixa organizadora cheinha de peças, né? Eu sei que eu deixei bastante para ela. Eu sei que lá no começo, lá já ficou quase R$ 1.000. Eu não lembro, mas ficou mais ou menos esse valor, tá? É que faz tempinho, né? E eu deixei para ela, né? Para ela vender no bazar ou vender do jeito que ela quisesse, né? Vender para as amigas dela, tal e tal, tal. Aí, num certo dia, ela viu um anúncio lá no Marketplace, uma moça vendendo jogo de banheiro, acho que por 60, eu tava deixando por 75, 80 reais, uma coisa, 80 reais, né? Eu vendi para ela. Aí ela falou, a moça aqui tá vendendo por 60 reais, tá? Uma moça do Marketplace. Ela não sabe a qualidade do trabalho, né, da guria lá, e ela não sabe se o barbante que ela utiliza é de boa qualidade, tá? E sabe ela Deus se ela vai entregar ou não. Às vezes ela quer o dinheiro e não entrega o jogo de banheiro, porque já aconteceu isso aí comigo. Deu pagar no Marketplace a entrada para segurar e a pessoa me bloquear. Aí eu fico sem o jogo e sem a metade do dinheiro que elas pedem. Eu também peço a metade do valor, né? Só que eu entrego. E os meus barbantes é de boa qualidade. E eu sou honesta, tá? Se eu falo que eu vou mandar amanhã pelo correio para Edilza, eu vou mandar amanhã, tá? Que daí ela já me pagou. Qual que é o meu trabalho? De enviar, né? Tudo certinho. Se ela quiser o jogo de cozinha, eu só vou trocar a base ali do tapete do vaso e calcular o restante do frete do Sedex e pronto, tá? Né? Que ela já tinha também pagado um pouco do envio, né? Se chegar ali quase no valor, ela não tem que pagar nada, ela já pagou 250 com o envio. Eu só vou calcular a diferença, né? Se der ali 5, 6 reais, ela vai pagar a diferença só, né? Eu vou fazer o cálculo certinho ali. Tá, daí eu entreguei as peças para ela, tá? E continuei fazendo crochê, normalmente, como sempre eu faço, eu não paro de fazer crochê, tá? E eu fui falando para ela, olha, eu tenho essas peças aqui, você quer vir buscar? Ela vinha buscar, ela saía lá longe onde ela mora e ela vinha buscar, ela vinha de ônibus, tudo, né? Eu fazia o pé e a mão dela, de boa mesmo, sabe? Sem nenhum perrengue, né? Até um certo momento, tá? E daí eu falei pra ela, daí ela começou a falar pra mim que eu falava uma coisa e depois eu desfalava. Só que eu falei pra ela o seguinte, como aquelas peças já estavam prontas há um bom tempo, eu já fiz um preço legal para vender. E daí eu falei para ela que as que eu tô fazendo agora, o tapete de 50 por 70 seria R$ 25 e a passadeira 50, trilho 50, né? Suplá simples R$ 15 e com fio dourado ou com pérola, que é mais caro, o pérola o fio dourado, o encanto, é R$ 20, tá bom? Aí eu falei isso para ela. Aí ela meio que enroscou por causa dos valores, só que eu falei para ela, aquelas peças que eu tinha levado pela primeira vez, eram as peças que estavam paradas, que eu tinha já feito umas 3 ou 4 feiras com aquelas mercadorias, e as peças estavam paradas, tá? E tudo com etiqueta, tudo certinho, né? Com a minha etiqueta, com a minha marca, mandei para ela. Eu ainda levei para ela.
Mas eu tinha falado para ela pegar para revender. E o que ela não vendesse, ela devolvesse, né? Daria um prazo e ela devolveria. E me pagaria somente o que ela vendeu, que seria a melhor opção. Porque você não vai comprar um mundaréu de mercadoria e ficar com a mercadoria dentro de casa, sendo que você poderia revender e ganhar 30% de desconto, que eu ia dar para ela de comissão, que eu ia dar 30% de comissão para ela, e ela devolveria o que ela não vendia. E o que ela não vendesse, eu dava um jeito de vender, fazer rifa, fazer um bingo, ou ficar para mim, ou dar de presente, ou fazer qualquer coisa, né? Porque ela não teria vendido aquelas mercadorias e o que ela não vendeu, ela devolveria, tá? E a minha intenção foi essa, dela pagar apenas o que ela vendesse. Não, ela quis comprar. Só que foi escolha dela. Eu não forcei a nada. Então ela preferiu comprar. Beleza. Tá. Tudo bem. Aí depois daquelas peças que eu tinha levado lá para ela, eu continuei produzindo normalmente, como eu sempre produzo, né? Aí eu tinha feito o modelo coração, tal. Aí ela meio que começou a encomendar. Ela encomendou 5 trilhos folha para mim fazer para ela, né? Eu fiz os 5 trilhos que ela pediu, tá? Fiz, né? Entreguei tudo de boa. Fiz um jogo de coração, né? Depois eu fiz 2 tapetes de coração avulso. Ela foi ficando com tudo que eu fazia. Tudo, tudo. Não ficava uma peça aqui de crochê que eu tivesse terminado que ela não levasse, tá? Aí, daí na última entrega que ela veio buscar, que eram os jogos de banheiro e jogos de cozinha que eu tinha feito, né? Eu fiz um tapete quadradinho de sobrinha de material, né? Sobra de barbante, né? Mostrei pra ela, ela gostou e ficou com aquele tapetinho quadrado, né? Só que é assim, pessoal, aquele tapetinho quadradinho, mesmo que ele seja com sobra, tá? Ele não compensa pra gente vender muito barato, tá? Porque quando você vai fazer o bico dele aqui, ó, que eu até tá ali guardado, depois eu mostro pra vocês, tá? O bico aqui, esse bico aqui eu uso bem pouco fio, e aquele lá não, aquele lá era 3 carreiras de ponto, de 3 bloquinhos de 3 pontos, e no final ainda tinha que fazer o picozinho. Então eu usava muito mais, ó, para fazer um tapetinho pequeno, pessoal. Para fazer um tapetinho pequeno, eu tava usando mais material no bico, né, porque ó, o que usa mais aqui nos coloridos é o bico, né? Eu tava usando mais do que aquele lá que era só de sobrinha, né? Então eu peguei e falei para ela assim, ó, eu tô fazendo um modelo oval, né? Modelo oval que eu posso fazer emendas ali, né, no decorrer do tapete e usar só o bico de uma cor que mesmo eu fazendo aquelas carreiras dava menos, porque eu calculei ali a grama e tal, e eu falei para você, dá menos. E o quadrado, como ele é um pouquinho, tem as pontas, tudo, ele usa mais material. Aí eu falei para ela, né, eu falei assim, ó, desse modelo quadrado, para mim não compensa fazer, porque por mais que seja sobra, eu tenho que fazer 3 carreirinhas ali no meio, né? Tem que fechar as 3 carreirinhas, né? 3 carreirinhas de cada cor e fazer o bico a volta toda. Então, eu não ia poder... Desculpa aí. Eu não ia poder fazer aquele oval, que eu poderia fazer emenda em qualquer momento ali do tapete e finalizar com o bico de uma única cor, que eu gastava bem menos do que para fazer a carreira no acabamento daquele quadrado lá. Talvez eu não usaria mais, mas da forma que eu ia ter que ficar cortando fio, fazendo emendando e arrematando, era muito mais trabalhoso do que esse aqui, porque esse daqui eu faço um nó que não desamarra, né? Então eu faço nó, corto e coloco entre os pontos ali, nem aparece onde tá o nó, né? Porque eu já aprendi a fazer aquele nó invisível, né? E não aparece e fica no meio ali e ó, meto bala. Então cada pedacinho, cada rolinho que tava sobrando, eu tô pondo nesses tapete colorido, né? Aí, acho que um pouco começou por aí, tá? E ela pediu 2 quadradinhos. Aí eu falei para ela assim, eu vou fazer 2 quadradinhos para você, porque você tá encomendando, só que eu não vou fazer mais,
esse modelo aqui, porque esse modelo para mim não compensa, dá muito mais trabalho do que esse oval aqui, que eu já tô acostumada a fazer, e eu não tenho assim muita sobra que vai dar para fazer ali e ficar muito coloridão, né? Daí fica até que fica meio estranho, né? Apesar que tá usando sobra, mas mesmo assim fica estranho, porque eu tenho que esperar. Tipo, eu tenho que fazer 3 carreiras, cortar o fio, colocar outra cor, né? E tentar ali colocar, equilibrar a cor para não ficar muito fantasiado, muito colorido, né? Que combine, né? Coisa que combine. Não vamos fazer uma coisa aí baianada, né? Aí ela pediu 2 tapetinhos quadrados. Que ela falou que ela queria dar para a irmã dela e para a mãe dela. E um que eu tinha feito, ela pegou para ela, para pôr na porta do apartamento dela. Beleza, eu fiz os 2 tapetinhos. Tá aí, tá ali. Eu vou desmanchar eles, eu vou fazer colorido desses daqui oval. Eu não vou ficar com aqueles tapetes ali. Porque aqueles tapetes eu tenho certeza que eu não vou conseguir vender. Ele ficou muito esquisito. Eu, pelo menos, não gostei dele. E nem pra mim pegar pra mim, eu não vou pegar. Eu vou desmanchar e vou fazer esses aqui coloridinho do modelo Valdevina. Porque eu não vou ficar com aquele lá. Não vou. Né? Tá, beleza. Daí eu tinha, né, eu tava fazendo aqui as bases que eu tinha ali, começado tudo, então eu tava fazendo jogo de cozinha, né? Então eu tinha feito aquele, tava começando a fazer aquele com rosa chá e marrom, e a passadeira rosa faltava só o bico, né? E daí a Edilza e a menina lá de João Pessoa entrou em contato comigo, que elas queriam comprar pelo atacado, tá? Eu mandei as fotos para dona Edilza lá, as fotos das peças que eu tinha pronta. No início ela tinha escolhido aquele jogo de rosa chá e marrom, daí eu ia fazer para ela. Ela tinha escolhido 5 tapetinhos de avulso. Não, 6 tapetinhos avulso, um modelo da Janine Freitas, que eu tinha o rosa, que até ia vender o rosa, que estava pronto, que é da cliente aqui, mas eu ia vender, depois eu fazia outro. O jogo de banheiro azul também, eu ia fazer outro para cliente daqui. E um jogo de passadeira da Janine Freitas azul, que depois eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Ela escolheu, tá? Só que ela não me deu nenhuma resposta, tá? Ela não me deu nenhuma resposta. E eu tinha mandado a foto para Érica, né, aqui de Curitiba, das peças que eu tava fazendo, tal, e que se ela quisesse comprar, como ela tava comprando no atacado, ela poderia levar. Só que a dona Edilza e nem a mulher lá de João Pessoa não tinha nem respondido para mim o que elas queriam, sabe? E no fim elas queriam só base, né? Só que eu mandei mensagem para Érica e falei: olha, Érica, tem umas pessoas interessadas, são a primeira vez que estão comprando de mim. Pela primeira vez, a Érica já fazia tempo que estava pegando crochê de mim. Tanto é que estava pegando tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Aí eu falei assim: olha, Érica, tem 2 pessoas aqui que estão interessadas nos tapetes. Eu falei para elas que elas não me tinham me dado a resposta ainda. Nem sabia o que elas queriam, né? Aí eu falei para elas assim: ó, daí você espera, né, para ver o que elas vão escolher e o que sobrasse eu ia passar para ela no atacado do jeito que tava. Ela ia vir poder pegar aqui. Daí, já ali, ela disse que não gostou porque eu tinha falado que era para ela, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e eu não podia oferecer para ninguém, era só para ela. Aí eu falei assim: elas nem escolheram ainda o que elas querem. Você já tá alarmando? Falei: você já tá assim? Ah, porque eu falo uma coisa, daqui a pouco eu mudo, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei: Érica, é o seguinte, você já tá com bastante coisas que eu já fiz pra você, que você tá aí parado com bastante coisa. As mulheres estão entrando em contato comigo pela primeira vez. Custa eu atender primeiro essas pessoas e depois eu faço mais pra você, porque barbante e crochê eu faço direto, desde os 8 anos que eu faço crochê e nunca paro, né? Para mim fazer para ela e para as meninas lá que já tava aqui pronto, era só mandar, né? E elas iam me pagar, né?
basicamente que meio que à vista, porque eu já estava pronto, então elas iam pagar a metade para segurar a encomenda e o restante depois que eu enviasse, elas iam me pagar em prazo de 2, 3 dias, ou pagava a entrada, esperava ali uns 10, 15 dias para me enviar, mas ela já tinha pagado a metade do valor total, que é o valor que ela tinha escolhido. E ela não, ela tava ela tinha mais de 1.000 e ela até falou que ela tá com 1.400 de crochê meu lá, e ela tava pagando 400 por mês, né? Daí a dona Edilza quis sua base. A mulher lá de Pernambuco, lá de João Pessoa, acho que é Pernambuco, não sei. Nem sei onde que fica João Pessoa, eu sei que fica longe, né? Eu não sei onde que é, mas acho que é. Lá para aquele lado do Nordeste lá. Ela só escolheu base também. Só base. E ela só quer um jogo, a de João Pessoa, ela quer um jogo de banheiro. Um banheiro que esse João de azul, que eu vou fazer mais um parecido e vou mandar para ela. Entendeu? Ou eu mando essa, entrego o outro, o azul aqui pra mulher aqui, é o de menos isso daí. Aí eu falei pra ela, falei, Érica, ó, as mulheres quiseram só base, tá? Você não quer pegar essas peças que eu tenho aqui como para você me pagar somente o que você vende, o que você não vender, você me devolve. Porque daí eu posso produzir mais e o que ela me devolvesse eu poderia mandar para o atacado, mandar para fora, porque daí eu não ia ficar apurando aqui, fazendo crochê, porque eu não dou conta, entendeu, pessoal? Não dou conta, eu faço rápido, mas eu não dou conta. Eu faço faculdade, eu limpo casa, eu atendo cliente, né? Eu tenho que estudar, entendeu? E eu faço crochê porque eu amo, porque gosto e porque gosto de agradar as pessoas, entendeu? Aí tinha, daí, né, como a dona Edilza só pediu base, a outra só pediu base, tava todas essas peças aqui, né? Daí eu falei para ela, você não quer pegar essas peças aqui com comissão e pagar só o que você vender e você, né, você pode pegar para você, mas mesmo assim comissão por R$70, que dava o mesmo, pessoal, dá o mesmo valor, tá? Dava quase o mesmo valor que se ela estivesse comprando de mim, tá? Quase o mesmo valor. Só que eu preferi entregar por comissão para ela, se caso aparecesse alguém interessado em algumas peças que tivesse parado lá com ela, eu poderia pegar e falar assim para ela assim, ó, eu tenho mais pronto aqui, você quer trazer essas peças que você não vendeu para me tentar mostrando aqui no YouTube, tentando vender no atacado, como eu tô fazendo para você? Só que daí ela tava pagando picado e o pessoal do atacado aqui no YouTube vão me dar a entrada e pagar o restante depois da hora que eu for enviar, né? Que pra mim é vantagem, né? Se eu tiver ali R$1.000 de mercadoria, a pessoa me dá uma entrada de 500, depois me paga o 500 pra me enviar, eu tô no lucro, tá? Porque isso daí vai ser um prazo de 15, um prazo de 15, 20 dias, a pessoa vai me pagar o restante, eu envio, né? Eu não vou esperar pagar de 400 por mês, né? E a opção que eu dei para ela, que era o mais viável, dela pegar tudo que tinha aqui, né? Todas essas mercadorias que tem aqui, e ela revender e pagar somente o que vendesse. E eu ainda tinha dado para ela um prazo de 3 meses para ela ficar com essa mercadoria, e conforme eu ia fazendo, eu ia mandando para ela. Ela não quis. Daí ela falou bem assim para mim, eu vou aí tal dia, eu vou escolher dos coloridos e vou ver, daí aí aquele jogo de rosa, chá e marrom, ela queria para ela. Eu falei, não, se fosse dessa forma, não, se fosse para comprar, né, eu teria ali a passadeira avulsa, né, e teria os coloridos, né, e teria os tapetes avulsos, que ela poderia levar de boa, né, então seria 10 avulso, 13 colorido, aqueles 2 quadradinhos que eu fiz para ela e mais a passadeira rosa, que era avulso, né. O jogo de cozinha rosa chá, eu ia dar uma segurada nele, né, e produzir mais, né, que eu tô fazendo mais, eu ia mostrar aqui no canal e quem tivesse interessado no atacado, eu venderia, né, então eu tava segurando mercadoria para me oferecer para vocês aí, tá. Ela não gostou, que daí ela disse que eu falava uma coisa para ela e daí eu descumpria o que eu falava. Daí ela não entendeu a forma que eu queria fazer, que seria
Eu iria segurar esse jogo de banheiro azul, o jogo de cozinha azul Janine Freitas que eu tô fazendo, que eu tô finalizando, e mais aquele com rosa chá e com aquele marrom, tá? Eu ia segurar para mim fazer postar um vídeo mostrando a minha pronta entrega, e quem se interessasse em comprar, junto com as bases que eu tenho pronto aqui, eu ia vender no YouTube, né? Que é a forma mais rápida de eu vender e mais rápido de eu receber, porque eu estou precisando de dinheiro, né? Eu tenho um monte de conta para pagar e ainda tive que comprar um notebook para me fazer faculdade, porque o notebook que eu tenho aqui, Deus o livre, não valia para nada, né? E eu tive que comprar um notebook. E eu tentei explicar para ela, ela não entendeu, tá? Ela não entendeu, não quis pegar em comissão, e todo mês ela ia receber mercadoria, as peças que eu tinha feito, e eu não ia parar de fazer crochê. Só que eu ia fazer o material que eu tenho aqui ainda, que eu ainda vou continuar fazendo o material que eu tenho aqui, aí depois eu ia comprar mais, né? Porque eu tô me mudando, né? Daí lá no outro endereço eu ia comprar direto de fábrica. Eu vou comprar da FFA, da Berlim, da Crochética, da Predileto, sabe? Da menina que eu pego aqui de Curitiba, que eu participo do consórcio. E eu vou continuar, né? Eu vou continuar fazendo crochê, só que com um ritmo menor. E com as peças. E outra coisa também, ela estava vendendo separado as passadeiras e os tapetes, ela estava vendendo separado, ela não estava vendendo em jogo, ela estava vendendo separado, então ela desfazia dos jogos, né? Não sei se de jogo de banheiro ela estava desfazendo, eu não sei da forma que ela estava vendendo, ela estava tentando vender nos bazar, tá? Os bazar que ela fazia lá. Então, bazar já, ó, o nome bazar, o que já diz? Coisas de menor valor, tá? Pode ser brechó ou bazar. Para mim, bazar e brechó é a mesma coisa, tá? Você tá vendendo peças com preços mais baratos do que o normal, né? Então, eu não sei se ela estava vendendo pelo preço de bazar, né? O preço mais barato, e não sei se ela estava tendo lucro ou se ela estava tendo prejuízo. Não sei, tá? Pela forma que ela estava querendo fazer. E eu dei a opção para ela dela pegar, vender por comissão. Só que assim, ela diz que faz feira, né? Então, se ela faz feira, venda pelo valor que vale. O jogo de banheiro por 150, o jogo de cozinha, o jogo de banheiro 110, o jogo de cozinha 150 e o trilho 80 reais. Entendeu? E o suplá, dependendo do modelo, tem uns valores diferentes. Você tem pérola, você tem fio dourado. Eu não sei se ela estava pegando para ela, se ela estava vendendo mais barato, ou se ela estava vendendo no bazar, se ela vendia fiado, ela não recebia. Eu não sei de que jeito que ela estava pagando. Pagar para mim, ela estava pagando direitinho, R$400 por mês. Até aí, tudo bem, tá? Ótimo, tava me pagando direitinho, tava vindo aqui pegar, eu não tinha o trabalho de levar. Até aí, ela estava realmente me ajudando, que ela falou que estava me ajudando. Sim, estava me ajudando, tá? Só que a partir do momento que entrou a dona Edilza, lá do Ribeirão Preto, e a mulher lá de Pernambuco, lá de João Pessoa, que eu falei para ela que ainda ela não tinham me dado a resposta ainda, tá? Elas não tinham me dado a resposta. E elas gostam de crochê. Então, quer dizer que elas vão comprar mais coisa. Eu vou mandar a base para dona Edilza. E se ela gostar, que ela falou que ela quer conhecer o meu crochê. Depois que ela conhecer o meu crochê, ela conhecer que eu realmente eu faço do jeitinho que ela quer, da maneira que ela quer, mando direitinho para ela, com certeza ela vai querer mais, porque ela tá operada. Ela falou que ela não consegue, ela tá operada, recém-operada, então ela não tá conseguindo produzir. E se ela comprar no atacado, ela vai revender, porque eu acho que ela já revende crochê, ela vende crochê lá, né? Entendeu? Então, daí ela não entendeu. A Érica não entendeu essa situação. Ela queria que eu passasse tudo para ela. Só que daí eu falei para ela, tá, tudo bem. Se você quiser levar tudo, você vai levar todos os coloridos, não vai deixar um colorido aqui para mim, nem um tapete avulso, e eu só vou separar para mim aqui, para deixar aqui já, para me continuar a produção, o jogo de cozinha azul Janine Freitas, que eu tô fazendo, que é esse aqui, ó, que eu tô finalizando, ó.
falta só passar o bico, tá? Que eu tô terminando a passadeira e falta os 2 tapetinhos para terminar. E aquele jogo de passadeira ali, rosa chá com marrom, pelo menos para ficar aqui, que se caso alguém quisesse, eu já tinha esses 2 jogos de banho, 2 jogos de cozinha para mostrar, e se a pessoa quisesse no atacado, faria mais um jogo, tal, ali, né, um jogo de banheiro, jogo de cozinha, tapete avulso, e ia postando os vídeos aqui, e as pessoas que estivessem interessadas iam entrar em contato comigo, e eu ia mandar, através do correio, super frete, qualquer coisa assim, entendeu? Só que não, ela não entendeu. Aí ela falou que ia vir aqui na terça ou na quarta-feira, escolheu os coloridos que ela gostasse, né? E ela queria aquele jogo com rosa, chá e marrom, tá? Eu falei pra ela, não. Vai ter aqui o que, tipo, a passadeira avulsa, os 10 tapetes avulsos de R$25 e os tapetinhos coloridos que eu tava fazendo pra ela R$15. E ela já tinha meio que oferecendo lá a R$25, tá? Aí ela falou um mundaréu de coisa. Aí ela falou que tem gente lá no condomínio dela que faz, que tá desanimada e porque não sei o quê. E que gostaria que tivesse alguém que nem ela, que pagasse certinho, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu quase dei vontade de falar pra ela assim, mas eu vou falar agora aqui no vídeo. Então, pegue dessas pessoas, tá? Não sei como que você vai trabalhar com elas, porque eu não trabalho sob pressão, tá? Eu quero produzir as cores que eu quero, os barbantes que eu tenho, a não ser as pessoas que me encomendar as bases o barroco que eu não tenho aqui, eu posso comprar e produzir para a pessoa, porque eu vou conseguir fazer isso, porque tem um armarinho aqui perto de casa que tem todas as cores de barroco, cru, tudo, eu vou lá, compro, para que essa pessoa quer que eu passe a volta ali, passo de boa, que nem eu passei para a Dona Edilza aqui, ó, que da medida que ela pediu, eu fiz, tá? Desculpa aí. Eu não quero cortar o vídeo, porque eu quero continuar esse papo para finalizar esse vídeo. E daí, no final das contas, o que aconteceu? Tô com todas as mercadorias aqui, que eu ofereci para ela pegar por comissão. De cada 3 meses, ela acertar o que ela vendeu aqui e levando mais peças conforme eu ia fazendo. Só que é o seguinte, o que ela não vendesse, ela me devolvesse 3 meses, 2 meses, 1 mês. Porque ela poderia falar assim, eu já mostrei para todo mundo, ninguém se interessou. Devolve aquela peça, tá? Devolvia aquela peça, levava mais e assim ia indo. Ela continuava me pagando 1.400 que ela me devia e mais o que ela vendesse, né? Então ela ia ter um dinheirinho legal, né, das vendas dela, porque eu não sei como é que ela vende, tá? Eu não sei se ela vende fiado, depois ela não recebe, depois ela fica cobrando as pessoas, eu não sei, tá? Essa parte de venda ia ser com ela lá, a dor de cabeça ia ser dela. Se ela vende desse para parente, não sei o que, para irmã e tal, né? Entendeu? Então eu ia passar para ela os 13 jogos, os 13 tapetinhos coloridos que eu tenho aqui oval, os 2 que ela tinha encomendado coloridinho, que eu não ia fazer mais, né? Que eu até tinha comentado com ela que eu não ia fazer mais, que até tinha gente que fazia lá, então por que não encomendou lá? Mas eu já tinha feito, né? E daí entregar para ela aqueles 2 quadradinhos que eu não ia fazer mais, que eu expliquei para ela que eu não gostei de fazer aquele modelo, tá? Não gostei, a não ser se for de cor única, ali um detalhe no bico e tal, de outra cor. Daí dá até para fazer, porque daí não precisa ficar remendando muito, cortando muito fio, tá? Aquele modelinho é fácil de fazer, mas só se for de cor única ou com aplicação e ficava legal. Só que a aplicação seria outro valor, né? Fiz aqueles 2 tapetinhos quadradinho para ela e tinha uma passadeira, né, rosa avulsa e 10 tapetinhos, 2 pares de tapete, né, de 25 e 6 avulsos, né? Então era tudo que eu tinha. Eu só ia separar o da Janine Freitas azul, que eu tô terminando, e o rosa marrom com rosa chá, que eu ia deixar aqui, que se caso depois que eu fizesse mais peças, eu mostrasse no canal e ninguém se interessasse, eu ia passar para ela de qualquer forma. Só que ela não quis nem pegar por comissão e nem esperar eu pelo menos fazer mais uns 5, 6 jogos de cozinha, fazer o vídeo. Se ninguém se interessasse, eu ia dar um tempinho, uns dias e ia passar para ela.
o mês de agosto, o mês de setembro, né? Uma hora ou outra ia parar na mão dela. Só que ela não entendeu isso aí. Aí ela começou, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não vou mais comprar, porque não sei o quê. Tudo bem, ela tá me devendo 1.400, ela vai ter que me pagar de qualquer forma. Aí não vou fazer mais assim, porque eu fico correndo com as coisas dos outros, porque eu tenho costura, porque eu faço reforma, porque eu ganho dinheiro na hora, e porque não sei o quê, e porque não sei o quê. É a mesma coisa se eu tô com a peça aqui que eu posso vender para alguém aí do YouTube, me dando a entrada, e daí uns dias, seguro uns dias para a pessoa me pagar o restante e eu mandar pelo correio, que não vai ser picado, eu vou receber ali, ó, 150 que é o jogo, ou no atacado lá faço 3, 4 peças, entendeu? 3, 4 jogos de cozinha, jogo de banheiro. Então eu vou receber aquele dinheiro meio que à vista. E ela tava me pagando picado e querendo levar tudo. Tudo. Falei pra ela, leva por comissão, que é o mesmo valor, e paga o que vende. E pronto, ó. É a mesma coisa que ela estivesse comprando, só que da cabeça dela, ela não entendeu. Eu falei, você pode levar, é quase o mesmo valor. A diferença era mínima ali, sabe? A única diferença que deu no atacado pro varejo foi o jogo de banheiro. Só que daí outra coisa, não poderia vender separado. Se é jogo de banheiro, tinha que vender jogo de banheiro. Se fosse jogo de cozinha, jogo de cozinha. Não tirar os tapetes avulso para vender. Até poderia vender a tampa do vaso e um tapetinho, que é para lavar, porque o banheiro de apartamento é pequeno. E a passadeira, poderia até vender a passadeira separada, depois ficava os 2 tapetes avulso, porque pelo valor seria a mesma coisa. Em média ali R$56 a passadeira, com comissão, e R$25 o tapete, entendeu? Então a diferença ela deu R$5, tanto pro jogo de cozinha e só o jogo de banheiro que deu uma alteradinha de R$10, mas isso era comissão. Ela não precisava ficar com aquela montoeira de coisa lá no apartamento dela. E quando ela fosse fazer bazar, ela vender por preço de banana, entendeu? É vender pelo preço que vale e pagar a comissão para mim, entendeu? Ela poderia dar um descontinho, mas assim, um descontinho mínimo ali, ó, que nem um jogo de banheiro, 120. Ela entrava em contato comigo ali na hora da venda dela, ó, a pessoa se interessou aqui, só que ela tá achando caro, dá para fazer por 110 o jogo de banheiro? Dá. Eu tirava da minha comissão aquele R$10 e ela só me pagaria como se fosse 120. Mas aí aquele descontinho que ela deu para cliente não ia alterar em nada. Só que não. Ela não entendeu, ou não fez questão de entender e falou um monte e não sei o que, não sei o que. E no fim da história, sabe o que aconteceu? Ela está me devendo R$1.400. Eu falei para ela de R$400 por mês, como ela estava me pagando normalmente, porque não vai alterar nada, né? O valor, conforme ela está me pagando, ela vai me pagar mesmo, né? Não vai ter mais peça de crochê, tá? Nem comissão e nem por atacado. Por quê? Do jeito que ela meio que falou umas coisas, eu não gostei, sabe? E eu estava quase falando para ela que ela poderia levar o jogo o jogo de cozinha rosa chá com marrom. Eu ia até mandar para ela, tá? Só que depois de tantas palavras que ela falou, sabe o que aconteceu? Eu não vou mais fazer crochê para ela, tá? Se ela quiser, depois que ela terminar de me pagar, se tiver o que tiver pronto aqui, ela vai levar, aí ela vai poder escolher, ó, óbvio, só que assim, se ela levar R$1.000, eu vou parcelar no mínimo 2 ou 3 vezes só, tá? Então, se ela levar R$1.000 de peça, ela vai ter 3 meses para me pagar, tá? E enquanto ela não me pagar, ela não leva mais nada. É assim que vai ser, tá? Então, se ela estiver ouvindo o meu vídeo, ela vai entender que o erro foi dela. Porque se ela tivesse entendido que eu tinha que esperar a resposta das duas lá, uma de Ribeirão Preto, que elas não tinham nem me respondido ainda, né? Então, eu estava esperando a resposta delas. Ela tinha a opção de pegar de comissão, né? De cada 3 meses acertar comigo.
ela ia levar quase todas as peças que eu tinha, né? Que ela ia poder oferecer e devolver o que ela não vendesse, ou se ela quisesse comprar no atacado, como ela estava comprando de mim, ela ia levar, só que eu ia separar algumas peças, pelo menos para mim ter aqui, para me mostrar para quem quisesse no atacado. E as bases que eu tenho aqui prontas, né, que eu tenho, vocês podem ver em um vídeo aí que eu tenho um monte de bases prontas. Essas bases prontas estão à venda, tá? No atacar, ali pro valor que eu falei para vocês no início do vídeo, né? E ficou assim. E o que eu e eu vou produzindo mais base, vou produzindo tapete com os barbantes que eu tenho aqui. Depois que eu terminar todos esses barbantes aqui, daí eu vou comprar mais cores novas, cores diferentes, de marcas diferentes, e vou continuar fazendo. Então quer dizer que perdeu a oportunidade de comprar tanto no atacado e poder ganhar, né? Ou comissão para devolver o que não vendia, para não ficar com um mundaréu de peça lá parado na casa dela lá, para depois ela não ficar fazendo bazar e jogando, vendendo por preço de banana, né? O meu trabalho por preço de banana, e ela ia sair perdendo, e, né? Eu, por mim, pelo valor que ela vendesse, ela me pagando, por mim, o valor que ela vender e da forma que ela vender, não tem, quem tem que se responsabilizar em pagar é ela, né? Agora, da forma que ela vende, da forma que ela recebe, isso é problema dela, eu não tenho nada a ver. Eu só quero o dinheiro que ela vai pegando de mim. E outra coisa também, eu meio que perdi ali na quantidade de mercadoria que ela tá com ela lá. Como ela falou que tá com 1.415, então vai, tá? 1.415 tá com ela lá, tá? Só que aqui já ia chegar quase R$ 1.000 em mercadoria, né? Que ela já ia quase levar para ela vender no em comissão, né? Eu poderia até dar esse jogo Janine Freitas e aquele rosa lá e fazer outro. Só que daí era comissão, se ela não vendesse, ela devolveria. Só que ela não quis. Então, né? Perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, perdeu a oportunidade de revender e não ter compromisso em ter que pagar tudo que pega, né? Só tinha que cuidar com a mercadoria para não sujar, para não estragar e devolver depois de 2, 3 meses. Daí eu ia ver se eu passava para atacado, se eu fazia bingo, ou fazia rifa, ou vendia, né, mais ou menos aqui para minhas clientes, né? Entendeu? Então, era isso que eu queria falar, tá? E eu quero que vocês deixem no comentário ali se a minha atitude foi certa ou foi errada e como que vocês fariam se fosse eu. Atender as clientes que, né, a cliente que primeira vez entrou em contato comigo, custava eu pegar, porque eu tenho tempo para fazer e tenho material para fazer 10 jogos daquele rosa lá, que lá. Eu tenho barbante para fazer da mesma modelo desse aqui, ó. Eu tenho barbante para fazer 5 jogos desse aqui. Então era só esperar. Eu fazia outro para ela, que eu sou rápida. Não, né? Entendeu? Então era isso. A amizade vai continuar porque não tem nada a ver, né? O crochê não tem nada a ver com a amizade. Só que ela perdeu a oportunidade tanto de revender e ganhar um troquinho legal, né? E devolvia o que não vendia. Ou pegava pelo atacado do jeito que estava. Só que ela teria que ter um pouquinho de paciência, tá? Esperar pelo menos a que tá entrando em contato pela primeira vez comigo aqui e querendo comprar as peças de mim. Ela, como já tá pegando um monte de coisa minha, que ela tá pegando basicamente quase tudo que eu faço, né? E não sei se ela tá vendendo tudo, não sei. E acho que tá com um monte de coisa lá que ela falou que se ela não vender, ela pega pra ela, dá de presente pra mãe dela, pra irmã dela. As peças é sua, você faz o que você quiser. Aquelas peças que você comprou é sua. Se quiser pegar para você, quiser vender por preço de banana, quiser dar para alguém, quiser presentear, é seu, tá? É seu, você já ficou. Aí outra coisa também, o que ficou, ficou. Agora eu não pego de volta, porque a oportunidade de devolver estava aqui, ó. E daí ela poderia até devolver umas que estavam lá paradas. Falar assim, ó, o pessoal não gostou, tá? Beleza, manda, né? Tipo, se ela vier e falasse assim, ó, um jogo de cozinha que o pessoal não gostou. Então pega outro jogo de cozinha, só troca, só vai trocar. Só que não, né? Ela não entendeu e perdeu a oportunidade de ter crochê, tá?
esse vídeo foi longo, tá? Desculpa aí que realmente eu quis explicar, sabe? Eu quis falar e vou mandar esse vídeo para ela. E eu quero que ela assista e que ela entenda como que era para ser. Só que ela não teve paciência, né? Não teve paciência e queria tudo. Então, tá, quer tudo? Beleza. Então, só que vai ter que pagar meio que à vista também. Porque assim, pessoal, eu não vou segurar. Tá, fiz 5 jogos de cozinha Janine Freitas. A pessoa vai me pagar metade, né, para segurar a venda, para segurar a compra, e a metade daqui 15, 20 dias, que basicamente eu vou pegar 500 reais, tá? E aí ela tá me pagando 500 reais por mês. E fica com as coisas paradas lá e não vende. Ela tem opção de troca, opção de trocar. Ó, nesse aqui o pessoal não gostou. Tá, troca, vai. Não quis. Então perdeu a oportunidade de se dar bem na vida, né? E eu não sei se eu faço crochê mais agora pra ela. E se for, vai ser assim. Escolheu R$1.000, 3 vezes, né? Vai me pagar. Ou dá metade, depois me paga metade. Qualquer coisa assim, sabe? Não vai ser mais assim parcelado. Que nem ela tava com quase R$2.000 de mercadoria minha lá. Então ela foi pagando de 400, 300, né? E daí eu fui deixando, né? Olha o tempo que ela tava vendendo as peças lá. Não sei se vendendo, dando lá no bazar, lá, sei lá como que ela tava fazendo. Então, tá? Ai, desculpa aí mesmo, o vídeo tá longo, vamos parar por aqui mesmo. Então, tchau, até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu já vou mostrar se eu já terminei aqui os outras coisas, né? E daí já vou avisar vocês que eu já fui encaminhado lá a encomenda da Dona Edilza, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!